Poliana Karamaski, nutricionista aqui em Piraju, correto? E Isso mesmo. vai estar conversando com a gente hoje aqui sobre a profissão do nutricionista. Agora de pouco eu estava conversando com a Carol aqui antes do pessoal chegar, que ontem, se não me engano, saiu uma matéria sobre falando de um problema envolvendo um nutrólogo, né? Aí eu já estava fazendo uma pergunta para a Carol aqui, qual é a diferença de nutrólogo e nutricionista? Aí ela estava me explicando que parece que nutrólogo seria um médico que trata de doenças relacionadas à nutrição, né? E eu acho que daí a nutricionista já vai para um outro caminho, né? Bom, Poliana, fica à vontade, os alunos estão chegando aí, já estão por aí, como eu falei, vai ficar gravado isso daqui depois, né? Eu acho que você recebeu aí algumas questões aí que alguns alunos levantaram, aí você fique à vontade, a palavra é toda sua. Tá bom, muito obrigado. É um prazer, agradeço muito o convite. E talvez seja uma ótima pessoa para falar de nutrição, porque eu sou simplesmente apaixonada por nutrição, né? Então, talvez eu consiga influenciar aí, né, quem estava em dúvida, quem sabe, né, dentro daquilo que eu vou apresentar da nutrição, às vezes não acabe realmente, né, se identificando, né, real com essa área. Bom, eu me formei, já vai fazer 16 anos, né? E na época que eu fiz a faculdade, a nutrição ainda não estava tão em alta, né? Obviamente que talvez fosse realmente, né, uma coisa bastante necessária no futuro, mas ainda era uma carreira que talvez não tão promissora financeiramente, né? Mas eu tive e decidi e tive muita, desde cedo, né, contato com a nutrição, porque eu era bem gordinha na minha infância. Então, eu tive muito contato, né, com nutricionistas. E foi aí que despertou a minha vontade, né, em fazer nutrição. E aí, né, não tinha plano B, eu ia ser nutricionista e graças a Deus eu tive, né, a possibilidade de fazer uma faculdade, na época particular, porque na nossa região aqui, as estadual eu não tinha passado e aí era muito longe, então fiz faculdade em Bauru. Foram 4 anos de faculdade e era período integral. Então, gente, é bem puxado, a carga horária é bem extensa. Talvez a nutrição, se fosse em período, né? Em período, se eu não me engano, acho que hoje em dia tá a faculdade seriam em 5 anos. Então aí depende, né, das possibilidades da grade que cada faculdade oferece, mas é de 4 a 5 anos, né, o curso de nutrição. E trabalha, né, bastante continha também, né? Eu falo que a gente tem que aprender a fazer conta, mas obviamente que a nutrição ela acaba, né? Eu falo que nutrição não é, muitas vezes a gente vê a nutrição como cálculo, caloria, né? Não, a gente aprende a fazer conta, mas na verdade a gente tem que realmente entender do corpo humano, tá? Então é isso. E aí, obviamente, que na faculdade ela dá aquela, né, a base, né? Mas eu falo que com toda certeza, né, é na prática que a gente acaba direcionando, obviamente, a área da nutrição. E eu tive a possibilidade de fazer uma pós-graduação na saúde pública e cada vez mais eu quis direcionar a nutrição na parte clínica, né? A parte clínica é o que me encanta, apesar de eu também trabalhar numa segunda atuação, que é a UAM, né? Trabalho na merenda escolar do município de Sarutaiá, e eu falo que eu acabo equilibrando, né? Um me cansa emocionalmente, outro me cansa fisicamente, e é esse equilíbrio, né? Que eu acabo tocando aí. E quando a gente faz o que a gente gosta, infelizmente, a gente só agrega trabalho, né? A gente não consegue diminuir, porque é uma área que tem infinitas possibilidades da nutrição, né? Então, assim, na parte clínica mesmo, né? Eu agora estou tentando direcionar um pouco mais os atendimentos para pediatria, para amamentação, então de tentar fazer um trabalho, né, pré-parto, incentivando o aleitamento materno, na parte clínica, enfim, né, desde a gestação até o idoso,
sem contar todas as patologias que tem em todas essas idades. Tem a questão hoje em dia de rótulo nutricional, a questão de UAM, então de comida fit, de comida até por conta de patologias, então sem lactose, sem glúten. Tem a questão da parte de restaurante, que hoje em dia está tendo uma grande demanda, supermercados, também tem a nutrição na parte, né, até de, oh meu Deus, de acadêmica, né, nutrição em academia, nutrição em hospitais, em asilos. Então, assim, gente, é uma área que cada vez mais, eu acredito, vai crescer. Financeiramente, enfim, eu lembro que quando eu me formei, eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Como aquilo que hoje em dia, como dizia a mãe, você só precisa trabalhar para manter aquilo que você acha necessário para você, né? Então, eu trabalho muito, né? Porque, enfim, acho que todo mundo quer ter, né, morar bem, todo mundo quer ter um carro legal, todo mundo gosta de viajar, né? Mas financeiramente é uma profissão rendável, eu acho que tende a crescer muito, né? Até financeiramente, acho que hoje em dia as pessoas estão agregando valor muito mais no processo, né, do preventivo do que cuidar da doença. Então, as pessoas hoje em dia estão tendo esse entendimento da necessidade da gente estar, na verdade, agregando valor no preventivo. Então, hoje em dia, a gente consegue, sim, ganhar bem, né? Tanto aqui na parte clínica, quanto também na prefeitura. Eu, enfim, sou financeiramente, acho que desde que eu comecei lá atrás, eu lembro certinho que foi essa pergunta, e agora, né? Como eu vou fazer para me bancar, né? Para moradia, na época eu continuei morando fora, né? E carro, né? Que eu tinha na época, e carro tem seguro e tem tudo. Enfim, a gente não pode só achar que as coisas vão cair no nosso colo, né? Então você precisa ir buscar os seus sonhos, né? Então a gente tem sonho, mas a gente tem o processo de construção para atingir aquele objetivo, né? Então não é ficando parado, né? Você tem que estar o tempo todo agregando valor, o tempo todo agregando conhecimento, que as coisas começam a acontecer. E a nutrição, gente, é muito pontual, né? Eu acho que assim, vocês devem, né, ter essas reais dúvidas. Até teve algumas perguntinhas de alguns alunos, né, questionando, isso é saudável, isso não é. Então, assim, é uma área que hoje em dia é muito estudada, né? Eu falo que um momento tal coisa é saudável, daqui a pouco, não, deixa de ser saudável e volta tudo por terra, né? Aquilo que antigamente recomendavam. Gente, hoje em dia, eu acho que tudo na vida é a questão do equilíbrio, né? Da gente estar podendo colocar tudo isso em equilíbrio. Então, não tem um alimento, né, que agregue, né, toda a nossa saúde. A gente é um processo de construção, né? Então, desde que como foi a gestação de vocês, né, de como foi a amamentação, como foi a introdução alimentar e de tudo que vocês vivenciaram até hoje. Então, assim, a gente tem que agregar, obviamente, alimentos saudáveis, alimentos naturais ou os minimamente processados, mas não tem como a gente estar classificando, né, um grupo alimentar ou falar de repente que um copo de suco é saudável. Não, nem o suco natural é saudável. Poliana, o suco natural não é saudável? De repente é o que a gente está comparando. Se eu for comparar o suco natural com uma fruta, eu falaria para vocês com toda certeza, a fruta é muito melhor do que vocês tomarem um copo de suco. Mas o tomar um copo de suco, talvez se a gente for comparar com um refrigerante, valeria muito mais a pena. Então, essa questão do alimento ser ou não saudável, eu falo, tudo muito depende, né, daquilo que está fazendo sentido para aquele paciente naquele momento, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa empatia de primeiro escutar a história todinha, né, de todo o paciente, e a gente escuta muito mais que fala, porque muitas vezes a gente até sabe o que a gente precisa, né, e na prática a gente tem uma grande dificuldade, né, de estar, enfim,
né, vivenciando todas aquelas informações que a gente tem. Então, quando a gente, nutricionista, ou talvez qualquer, né, a maior parte dos profissionais da saúde, quando a gente consegue escutar muito mais o paciente, é a hora que a gente consegue, talvez, elaborar melhores estratégias para que eles coloquem em prática aquilo que muitas vezes lá no fundinho a gente até sabe, né, e ele até sabia o que tinha que estar fazendo. Lógico que existe um grupo da população que realmente não chega a tanto conhecimento, né? E, obviamente, que quando a gente fala em patologias, então aí precisaria estar calculando, né, uma dieta, né, mais balanceada, tanto em relação à parte de micro e macronutrientes, mas de forma geral, né, as pessoas hoje em dia estão querendo, na verdade, ter muito mais conhecimento, né, em relação ao preventivo, como eu expliquei para vocês. Então, o que eu posso falar? Que nenhum alimento, na verdade, vai te causar um problema de saúde se ele for usado pontualmente ou se for usado eventualmente, desde que não tenha exagero, desde que não tenha, enfim, né, que a gente não tenha um vínculo com um alimento, né, de forma exagerada e que, de repente, esse alimento faça maior frequência na sua rotina. Então, assim, dá, sim, para a gente ter uma alimentação equilibrada e manter o peso, né? A gente consegue manter o peso com uma alimentação saudável e até, de repente, com alguns extras alimentares. Mas a gente tem que ver que faz parte do contexto daquele paciente, né? Se tem exercício, se não tem, qual que é o horário que dorme, qual que é o horário que acorda, como que está a qualidade do sono desse paciente, né, ou dessa pessoa, quanto é a ingestão de água dessa pessoa, faz uso medicamentoso, não faz, qual que é a idade, qual que é o sexo dessa pessoa, qual que foi a experiência de vida que essa pessoa já teve, então já ganhou peso, ou já perdeu peso, já tomou medicamento para perda ou ganho de peso, já teve talvez algum tipo de cirurgia, né, para perda de peso ou ganho de peso, né, já usou balão ou não. Então, assim, não tem como, né, ter uma fórmula mágica que a gente se adapte, né, para todas as pessoas, tá? Mas eu falo que, assim, ovo é saudável para mim, quanto pode ser para vocês, né? Mas às vezes, se você me falar que de repente tem algum problema digestivo, ou às vezes até alguma alergia de ovo, então não é saudável. A gente tem sim como adaptar de outras maneiras, né? Então, o que eu acho super importante, pensando na questão da nutrição, ensinar prática, né? É como eu disse, a gente conseguir escutar toda a historinha dessa pessoa, né? E às vezes a gente consegue identificar coisas que tá fazendo mal para ela e que ali, por ela estar tão acostumada com aquela rotina, ela não consegue ter esse olhar e ver aquilo que faz bem e nem aquilo que faz mal para ela, né? Então a gente tem que, como eu disse, né, poder acolher muito bem esse paciente, escutar toda a historinha desse paciente, né? Em relação, né, isso é a parte clínica, né, que eu falei para vocês, né? Agora, em relação à minha outra, né, experiência com a nutrição, que então é lá na prefeitura do município de Sarutaiá, também faz muito tempo que eu trabalho lá, já fazem 14 anos que eu trabalho lá, e é mais difícil um pouco o trabalho lá, porque, enfim, lá somos uma equipe, né, então o trabalho não depende só de mim, né, então lá é merenda escolar, então eu fico responsável pela compra desses alimentos, aquisição, montar o pregão, então a descrição, né, de toda a parte técnica dos alimentos que eu quero estar ofertando para os alunos. Tem a questão da montagem do cardápio, e essa montagem do cardápio também não depende só de mim, porque depende também daquilo que eles liberam financeiramente. Ai, poxa, que cardápio horrível que a coordenadora fez, né? Mas, enfim, às vezes é aquilo que financeiramente cabia no bolso, né, do município naquele momento. Tem também, obviamente, aquele cuidado que, lógico que não sou eu que preparo, então tem a cozinheira,
tem as merendeiras, tem as auxiliares, e que tem todo um contexto de contratação. Então, às vezes, a cozinheira, não que isso aconteça lá, tá? Tô explicando como funciona, que pelo contrário, eu tô com uma equipe muito boa agora, mas, como eu disse, já fazem 14 anos que eu trabalho lá, então nem sempre foi tudo mil maravilhas. Mas às vezes a cozinheira não gosta de cozinhar, e aí, como que eu faço para que ela faça a comida com todo carinho que eu gostaria de, né, que fosse servido, né? E aí eu não posso mandar ela embora, porque infelizmente são cargos, né, que a gente não pode mandar embora, né? Então tem todo esse contexto que a gente tem que estar tendo muito cuidado, né, com como a gente conversa com toda a equipe. Eu sempre falo que o funcionário que às vezes me causa um pouco mais de problema nesse sentido são aqueles que eu tento mais acolher e escutar também, né, para saber o porquê que não gosta, porquê que não está contente por conta do horário que ele está fazendo, ou é porque realmente não gosta do que faz, de repente a gente até tenta remanejar a função, apesar de ser bem difícil isso, porque ele já presta o concurso para aquele cargo, mas a gente tem que escutar, porque eu falo que qualquer profissão, a gente precisa ter amor, né? Então, quando a gente gosta do que faz, a gente acaba transformando, né, tudo aquilo, né? E é exatamente isso que eu tento fazer também com o pessoal que trabalha comigo, que eles gostem do que fazem, que faça sentido, né, estarem trabalhando ali quanto equipe, né? Então, essa é a minha função também. A gente também tem como função fazer a avaliação, né, de todos os alunos, de tentar identificar nos alunos algum tipo de alergia ou algum aluno que tenha, né, alguma doença crônica, porque a gente tem por obrigação tá servindo um cardápio diferenciado quando isso acontece. A gente também tem como obrigação fazer palestras educativas e fazer também, obviamente, oficinas educativas. Isso não é âmbito, né, de todos, né, do município, então a gente, cada ano, vai escolhendo uma faixa etária para fazer esses trabalhos educativos, que infelizmente a carga horária lá é pequena, que eu faço, né, então a gente não consegue fazer isso para todos os alunos. Mas a questão da avaliação e a questão dos cardápios individualizados quando necessários são para todos os alunos, tá? E essa avaliação é um contexto que a gente guarda como arquivo para ver como que está essa população, mas não que a gente trabalhe nessa avaliação os cardápios individualizados, não, pelo contrário. Vai fazer 6 meses que eles me chamaram para fazer algumas horas adicionais para atender a população lá, né? Que então seria no Sistema Único de Saúde, né? No SUS. E, enfim, infelizmente acabei trabalhando pouco tempo, porque eu estou afastada, estou trabalhando à distância lá. Essa distância, gente, infelizmente é só assim, caso eles precisem, até por conta da Covid, então lá no município que às vezes precisem de alguma orientação alimentar específica por conta de alguma situação que esse paciente, né, esteja passando, porque na merenda escolar está tudo parado, né, como vocês estão tendo aula à distância, lá os alunos também estão tendo aula à distância, então, na verdade, eu praticamente não estou trabalhando. Até pedi para voltar a trabalhar, porque como eu estava fazendo esse trabalho, né, no atendimento clínico lá na saúde, eu falo que eu acho até chato, aqui eu tô trabalhando e lá não poder estar trabalhando, né? E acabei tendo que até aqui no consultório, acho que uns 2 pacientes de lá acabaram que vieram para o particular aqui, porque lá realmente eles não querem que volte. Infelizmente, eles não estão tendo esse entendimento, até como nutrição preventivo, né, para a Covid aí. Então, lá eu não voltei a trabalhar. E lá na saúde, então, a gente começou um grupo de obesidade. Então, quando a gente fala em grupo, a gente tem que fazer um nicho, né? Então, o que a gente vai trabalhar? Então, nesse primeiro momento, a gente estava fazendo um grupo para obesidade, mas era bem comecinho, eu acho que fazia 2 meses que a gente estava com esse grupo, e alguns atendimentos clínicos. Mas, por conta da demanda, então, a gente decidiu que fazer uma triagem, né? Porque a carga horária também para atendimento clínico era bem pequena, era um dia só na parte da manhã e um período que eu ficava lá.
Então, a gente entendeu que nessa triagem seriam os pacientes com obesidade e que tivessem alguma outra patologia base, né? Então, ou hipertensão, ou diabetes, alguma coisa nesse sentido. E aí os atendimentos estavam sendo realizados, né? Parecido com o que eu tenho aqui na clínica, mas não igual, porque lá também a questão do tempo de atendimento era muito diferente daquilo que eu gosto de trabalhar com os pacientes aqui. Mas, enfim, estava surgindo, né, bastante resultado também, tá? Nas outras áreas eu não tive experiência, só na faculdade, né? Então, aí a gente na faculdade a gente acabou também fazendo outros estágios e, enfim, eu sou apaixonada por nutrição, talvez eu fosse até gostar, né? Mas o que eu mais gosto mesmo é da parte clínica. E na parte clínica, hoje em dia, né, uma das perguntas que fecharam lá até, que eu recebi, era na parte fitness, né? O que eu achava, né, desse boom que tá dando, né, na nutrição nessa área. Eu acho que toda a área da nutrição é um processo de crescimento e que isso é bom para nós quanto nutricionistas, né? Então, enfim, seja na parte hospitalar, né, de rótulos alimentares, ou então de nutrição de fórmulas alimentares, ou seja, né, na questão clínica, ou como a gente falou, hoje em dia também está crescendo muito a nutrição em empresas que servem alimentação. Para nós, quanto nutricionistas, a gente pode, a partir do momento que a gente tem, né, o CRN, que é o nosso, a gente pode trabalhar em qualquer área. Então, para mim, vendo a nutrição, para eu ver a nutrição crescendo, para mim sempre é muito importante, independente de qual seja o nicho que eu esteja trabalhando. Então, assim, fico imensamente feliz de saber, né, desse crescimento da nutrição. E agora, até falando em crescimento, da possibilidade de nós poder estar fazendo os atendimentos online, né? Eu, Poliana, estou atendendo alguns pacientes online, mas sinceramente não me sinto ainda muito à vontade, não, tá? Porque eu adoro olhar no olhinho dos pacientes, que nem agora eu não tô vendo ninguém aqui olhando no meu olho, tá todo mundo só com as fotinhas, então é horrível, né? Mas eu tenho, assim, alguns pacientes que eu consegui trazer de fora, que inclusive eu consegui trazer para a clínica para fazer pelo menos a biopedância, que é a avaliação física, né, desses pacientes. E, obviamente, tem outros que, por conta da idade, ou até surgiu a possibilidade de estar atendendo alguns pacientes até de mais longe, então eu sei que talvez eu nunca nem vá conhecer esses pacientes. Mas, enfim, é uma possibilidade, mas que eu falo nada quanto presencial, tá? Então, tenho trabalhado com mais essa possibilidade atualmente, né, por conta, né, de toda essa remodelagem que a Covid nos trouxe. E aí, agora eu quero saber se, de repente, tem alguma pergunta mais específica, estou à disposição de vocês. O pessoal está meio tímido aí, Poliana. Eu acho que eles colocaram todas as perguntas lá naquele formulário lá, e eu acho que ajudou bastante, né? Aí você direcionou bem em relação às dúvidas que eles tinham. Não sei, assim, talvez vamos complementar mais um pouco, assim, né, na questão da área de trabalho mesmo, né. A possibilidade de trabalhar como autônoma é bem legal, porque a gente faz o nosso horário, mas eu falo que a gente trabalha muito mais, né, porque é aquela questão, a gente quer fazer o melhor, então tem um lado bom e um lado ruim de trabalhar como autônoma. Em relação quando você é funcionária, também tem um lado bom e um lado ruim. Então, acho que vai muito daquilo que cada um, né, se adapta melhor, né? Então, acho que é muito importante, realmente, que quando a gente pensa em qualquer que seja o curso, eu vejo, assim, até fazendo uma retrospectiva de quando eu decidi fazer nutrição, né? Eu queria ser nutricionista, mas eu não fiz nenhum teste vocacional, nada disso, mas assim, eu me via na maneira que eu ia trabalhar, né, como que ia ser o meu trabalho, né, como que eu me via, né, trabalhando, e o que vocês puderem estar tendo de contato, né, de tanto a parte boa quanto a parte ruim, né, de quando vocês se veem trabalhando, eu acho muito importante, porque eu falo que, assim, eu tive muita insegurança quando eu me formei, né? Então, o escolher a profissão é muito menos do que quando você está com o diploma na mão, né? Então, todo aquele aperto que dá no coração, e agora eu vou fazer faculdade, né?
como vai ser? Não, depois que se forma, gente, é pior, né? Pior, muito pior, porque, enfim, né? A gente tem por obrigação achar que a gente já vai sair trabalhando e nem sempre é dessa maneira, né? E o mercado de trabalho está aí, então por que vai ter que escolher a Poliana e não vai escolher, né? Vou citar um nome aqui que eu estou vendo aqui na minha tela, a Larissa ou a Mônica, né? Por que vai ter? Por que eu vou me destacar, né? Na hora de uma contratação? Então, tudo que vocês puderem realmente na faculdade, né, fazerem, de ter experiência, até primeiro antes, eu acho, de ter contato com pessoas que trabalham nessa área e estar conversando mais de forma direta, de vir, né, conhecer até várias possibilidades de área de trabalho, eu recomendo que faça isso, né, e na experiência na faculdade, né, então a gente tem que tentar, assim, ao máximo possível, né, ter aproveitamento da faculdade, do curso que a gente está fazendo, porque na hora que a gente se forma, né, a gente não sabe tudo, né, por mais que você seja o melhor aluno, você não vai saber tudo, é na prática, na individualidade do atendimento, né, e eu nem me cobro de saber tudo, porque eu falo que quanto mais estuda, parece que, enfim, menos conhecimento a gente tem, né, ainda mais agora com a pandemia, que diminuiu minha carga horária lá na prefeitura, então, enfim, comecei a fazer pós-graduação, comecei a comprar curso, e eu fiquei, acho que quase um mês, assim, quase que dormia à noite de tanto conhecimento, e a cabeça fervilha, e você quer terminar de fazer as aulas, você quer estudar mais, que parece que enfim, que a gente tem muita coisa a mais para oferecer para os pacientes, né? Então, a gente tem, sim, né, por obrigação, tá num processo, na verdade, de construção profissional, porque as coisas vão mudando cada vez mais, né? Então, espero que realmente, assim, eu tenha conseguido passar, né, sobre a minha profissão, mas acho que o que eu quero muito que vocês tenham, né, de entendimento dessa, talvez, acho que a primeira, né, primeiro profissional que eles estão tendo contato hoje, né, que a gente tem que gostar muito do que a gente faz, que daí já com certeza vai ser sucesso, né, então, tem essa experiência daquilo que vocês imaginam se fazendo, né, e não ter vergonha, sabe, de tentar mesmo, se de repente ficar alguma área de alguns que não passem por aqui, mas de procurar um profissional para estar conversando um pouco sobre isso, né? Porque é fundamental a gente estar, na verdade, né, naquilo que a gente gosta de fazer. E que lutem por isso, porque às vezes também nem é a primeira possibilidade que nos é apresentada, é aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Então, coloca amor naquilo que vocês estão fazendo também, e vá buscando, obviamente, o seu sonho, que aí as coisas vão acontecendo. Ótimo, então, Poliana. Eu acho que seria isso aí mesmo, um jogo rápido, uma conversa rápida, parece que você também tem uma agenda complicada para hoje aí, né? Então, agradecer demais a sua presença aqui, o seu apoio aqui, pode ter certeza que vai ser muito útil. Eu acho que tem uma galerinha aí que de repente tá quietinha aí, mas tá com a cabeça fervilhando aí. Tá todo mundo aí com eu também queria agradecer a Poliana e a Natália que tá falando aqui, foi sensacional, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite, né, estou sempre à disposição para poder estar participando, né, foi muito bom. Com certeza. Poliana, muito obrigada também, viu? Nossa, foi bom demais. Sempre que a gente fizer alguma coisa, nós vamos lembrar de você, porque com certeza acrescentou demais aí para os alunos que nos assistiram. Muito obrigada. Obrigada a vocês.